Sejam bem-vindos ao Super à Prova. Eu sou Célia Campos, professora de Geografia Geral, e na nossa aula 5, parte 1, vamos falar sobre o planeta Terra. E vamos, então, ver a estrutura interna da Terra, a litosfera e as placas tectônicas e a teoria da deriva dos continentes. Conhecer a estrutura interna da Terra do planeta e associá-la à dinâmica da litosfera e aprender sobre os pressupostos das teorias da deriva continental e tectônica de placas é o objetivo desta aula. Nessa primeira aula, ficaremos com a estrutura interna da Terra. Para uma orientação de estudos, é bom que você descreva a crosta terrestre ou litosfera como camada sólida da Terra e o manto e núcleo como as camadas internas, observando suas divisões. O planeta Terra e sua estrutura interna. Temos aqui que a maior profundidade que já se chegou na crosta terrestre foi de 12 quilômetros. Então, gente, como é que nós sabemos que a estrutura da Terra é formada por 3 camadas com densidades, temperaturas e estados físicos diferentes? Como a ciência geográfica chegou a essa conclusão? Chegou a essa conclusão por meio de métodos indiretos de estudo, como a propagação de ondas sísmicas, que mudam de velocidade de acordo com a densidade e temperatura das camadas que elas vão ultrapassando. Então, a estrutura interna da Terra é formada por camadas com estado físico, composição e densidades diferentes. A crosta ou litosfera é essa camada mais externa da Terra. Essa camada é a mais delgada da Terra. A seguir, temos o manto. Então, nós temos o manto, que é o manto superior e o manto inferior, e a parte mais interna é o núcleo da Terra, dividido em 2 núcleos, o núcleo externo e o interno. A crosta terrestre é uma camada sólida formada por 2 partes, uma formada por silício e alumínio, o sílion, e outra por silício e magnésio, o cima. Então, a crosta superior ou continental é essa que nós estamos sobre ela. Ela é formada por silício e alumínio, portanto, é o sílion, e ela tem semelhança de composição química aos granitos. E ela é a crosta mais espessa, porque aqui nas cadeias montanhosas, ela pode atingir, às vezes, mais de 70 quilômetros. Já quando você vai para a crosta inferior, que é o cima, esta aqui tem composição de silício e magnésio, assemelhante aos basaltos, e é mais delgada, porque ela tem espessura de 10 quilômetros, gente, mas ela pode ter uma espessura de 5 quilômetros somente nas fossas marinhas. O manto é a camada situada entre a crosta e o núcleo. Mas entre a crosta e o núcleo, há uma mudança de composição. E isso marca uma passagem da crosta para o núcleo, que é chamada de descontinuidade. É a descontinuidade Mohorovičić. Mas o manto também faz uma passagem para o núcleo. E entre o manto e o núcleo existe uma outra descontinuidade, chamada descontinuidade Gutenberg. A parte superior do manto é denominada de astenosfera, onde verifica-se a formação de correntes convectivas responsáveis pelos movimentos das placas tectônicas. Na estrutura interna da Terra, temos o núcleo. É a camada mais profunda da Terra. A espessura é 3.200 quilômetros, inicia-se a 2.900 quilômetros e termina em 6.300 quilômetros. A temperatura varia em torno de 5 a 6 mil graus centígrados e a composição é níquel e ferro. O núcleo externo é líquido. A espessura dele é 2.200 quilômetros, que ele inicia em 2.900 quilômetros e termina em 5.100 quilômetros de profundidade. Temperatura em torno de 5 mil graus. O núcleo interno é rígido.
em função da pressão de camadas superiores. Situa-se entre 5.100 km a 6.300 km de profundidade. E o movimento diferencial desses dois núcleos na rotação do planeta gera correntes elétricas que são responsáveis pela formação do magnetismo terrestre. Se não fosse esse movimento diferencial, a Terra não teria um escudo magnético de proteção. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.